Doutor, medidas protetivas viram processo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sou Júlio Konkovski, bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco, e no vídeo de hoje respondo essa outra dúvida de um dos seguidores. Vamos lá, em outros vídeos já tive a oportunidade de tratar isso com mais profundidade, mas venho aqui de forma específica responder essa dúvida. Fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante. Vamos lá, medidas protetivas viram processo? Aqui há uma dificuldade, aqui, muitas vezes, das pessoas entenderem que as medidas protetivas são uma coisa e o processo criminal são outra coisa completamente diferente. Aqui, basicamente, de forma bem resumida, bem rápida, as medidas protetivas não buscam a condenação do homem. Elas buscam tão somente estabelecer um grau de proteção mínima para a suposta vítima, proibindo o homem de se aproximar, de entrar em contato ou afastando ele do lar. Não significa que as medidas protetivas sejam exatamente um processo criminal. Ninguém pode ser condenado ou absolvido em uma medida protetiva. O fato gerador da medida protetiva, que acontece com mais frequência através de um boletim de ocorrência, quando a suposta vítima lavra um boletim de ocorrência, ela relata ali no boletim de ocorrência uma situação que é criminosa. Ela relata uma ameaça, ela relata uma lesão corporal, uma perseguição, enfim, todos esses fatos encontram tipificação penal, são correspondentes a um tipo penal, a um crime, perfeito? Pois bem, então quando a suposta vítima solicita as protetivas baseadas na perseguição, na ameaça ou na lesão corporal, automaticamente, obrigatoriamente, haverá uma investigação criminal. Essa investigação criminal não tem nenhuma relação com as medidas protetivas, tem vida própria, são coisas diferentes, embora elas derivem de um mesmo evento, da notícia criminal, da lesão corporal, da ameaça, enfim. Então, o homem que tem medidas protetivas de origem de uma lesão corporal, por exemplo, ele responderá a uma investigação. Então ele será investigado criminalmente. Ao final dessa investigação, o Ministério Público tem duas opções. Ou ele arquiva esse inquérito por entender que não tem materialidade, não tem autoria, que o fato para o Ministério Público não é um fato criminoso, ou ele irá aforar, intentar a ação criminal e passar a transformar o homem em réu criminal. Então veja que não necessariamente que todas as medidas protetivas se converterão em um inquérito ou em um processo criminal, mas em 80% das medidas protetivas, aqui eu falo com base na nossa prática, elas tendem a se converter, a se transformar em um processo criminal. Perfeito? Então isso é muito importante. Acontece que a violência doméstica ela é um grande gênero. Então o artigo 5º lá e o artigo 7º da Lei Maria da Penha estabelecem lá os casos de violência doméstica. A violência doméstica é um grupo muito amplo, é gênero. E o crime, ele passa a ser a espécie. Por que isso? Porque pode acontecer de existir um caso de violência doméstica que não tenha correspondência a um crime. Então pode acontecer. Se isso acontecer, o homem recebe apenas a medida protetiva e não é investigado sequer criminalmente, porque há violências domésticas que não são criminosas, não encontram uma correspondência em um tipo penal, perfeito? Isso é muito importante. Mas, na maioria dos casos, toda a violência doméstica, a maioria dos casos, ela tem uma correspondência a um tipo criminoso e, geralmente, uma medida protetiva dá lugar a uma investigação e também a um processo criminal. Isso é importantíssimo, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeitem as mulheres.